Nosso casamento foi feito por necessidade. Eu preciso de um herdeiro para manter o nome da família Montenegro. Nosso casamento foi feito por necessidade. Eu preciso de um herdeiro para manter o nome da família Montenegro, para manter a herança. De você só quero o filho, disse ele para Rosa, lá por meados de 1850. Mas antes de conferir o desfecho dessa história, se inscreva no canal e deixa aí de qual cidade está conferindo essa história. E agora, vamos conferir o que aconteceu com o Marquês Valentim e a Rosa. O casamento de Rosa com o Marquês Valentim aconteceu sob olhares atentos e cochichos contidos, como toda união que não nascia do amor, mas da conveniência. A jovem, envolta em seu vestido claro e rendado, caminhava pelo salão com a postura ereta, embora por dentro sentisse cada passo como um adeus à própria liberdade, enquanto Valentim, impecável em seu traje escuro, mantinha a expressão firme de quem não se deixava afetar por nada, nem mesmo pela própria noiva. E quando o padre anunciou o enlace, selando ali um destino que não fora escolhido por ela, Rosa apenas ergueu o queixo com uma leveza quase desafiadora, como se dissesse, sem palavras, que não seria dobrada com facilidade. Durante a recepção, os convidados brindavam, riam e comentavam sobre a sorte da jovem por ter sido escolhida por um dos homens mais cobiçados da região. Mas Rosa, ao ouvir tais elogios, inclinou-se levemente para uma senhora e disse em tom baixo, porém firme: sorte é uma palavra curiosa. Às vezes, disfarça muito bem uma sentença. Valentim, que passava naquele instante, ouviu a frase e lançou-lhe um olhar enviesado, intrigado mais do que ofendido, como se pela primeira vez naquele dia tivesse encontrado algo minimamente interessante naquela união. Não demorou para que a carruagem fosse preparada, e já sob o cair da tarde, os recém-casados partiram rumo à casa grande, afastando-se do burburinho da cidade e mergulhando no silêncio das terras vastas que agora pertenciam, ao menos em aparência, aos dois. E durante o trajeto, o silêncio entre eles era denso, até que Rosa, sem sequer olhar diretamente para ele, comentou: imagino que Vossa Senhoria não tenha o hábito de conversas desnecessárias. Valentim respondeu com um leve arquejo de sobrancelha, mantendo o olhar à frente. E imagino que Vossa Senhoria não tenha o hábito de se calar. Ela então virou o rosto, encarando-o pela primeira vez com um brilho provocador. Talvez porque eu ainda não tenha encontrado motivo. Um leve silêncio se seguiu. Mas dessa vez não era desconfortável, era curioso, quase elétrico. Ao chegarem à casa grande, imponente sob a luz dourada do entardecer, Rosa desceu da carruagem, observando cada detalhe com atenção, não como alguém que se encantava, mas como alguém que analisava o território onde pisaria, enquanto Valentim a acompanhava com passos firmes, já acostumado àquele espaço, mas agora percebendo que algo havia mudado, embora não soubesse exatamente o que. Os empregados se alinharam à entrada, cumprimentando a nova marquesa com respeito, e Rosa respondeu com um leve aceno de cabeça, sem submissão, sem arrogância, apenas presença, e ao cruzar as portas da casa grande, ela parou por um breve instante, olhando ao redor, e disse em tom quase casual: então é aqui que Vossa Senhoria governa. Valentim a observou de lado e respondeu seco: agora é aqui que nós governamos. Rosa soltou um pequeno sorriso de canto, quase imperceptível. Veremos. E foi assim, entre olhares medidos e palavras afiadas, que o casamento deles realmente começou. Não no altar, mas naquele instante em que nenhum dos dois estava disposto a ceder. Já mais tarde, quando a noite tomou conta da casa grande e os corredores ficaram silenciosos, Rosa foi conduzida até o quarto nupcial, onde as velas iluminavam o ambiente com uma luz suave e intimista. E ali, pela primeira vez desde o casamento, ela se viu sozinha,
respirando fundo, como se preparasse para uma batalha que já sabia que viria, enquanto do lado de fora, os passos firmes de Valentim se aproximavam lentamente, marcando o início de uma noite que nenhum dos dois esqueceria. Quando a porta do quarto se abriu, Rosa não se virou de imediato, manteve-se de pé, próxima à janela, observando a escuridão do lado de fora, como se buscasse ali algum tipo de coragem, enquanto Valentim entrou com passos calmos, fechando a porta atrás de si sem pressa, como um homem que tinha pleno controle da situação. E por alguns segundos, o silêncio entre os dois pareceu ainda mais denso do que durante toda a viagem, até que ele finalmente falou com a voz baixa e firme. Suponho que compreenda o que se espera desta noite. Rosa então virou-se lentamente, encarando-o com aquele mesmo olhar decidido que já o havia incomodado antes, e respondeu sem hesitar. Compreender não significa aceitar. Valentim inclinou levemente a cabeça, analisando-a como se estivesse diante de um desafio inesperado, algo que não fazia parte de seus planos, e caminhou alguns passos em sua direção. Parando a uma distância segura, suficiente para não tocá-la, mas próxima o bastante para que a tensão entre eles fosse quase palpável. Este casamento não foi feito por capricho, senhora. Há interesses maiores em jogo. Rosa cruzou os braços com elegância, mantendo a postura firme. Imagino que entre esses interesses não esteja o meu. Ele soltou um leve suspiro. Não de irritação, mas de alguém que não estava acostumado a ser questionado daquela forma. Preciso de um herdeiro, dentro de 1 ano. Caso contrário, as terras, o título e o controle de tudo o que vê passarão para um de meus primos. E creia, ele não seria tão tolerante quanto eu. Por um breve instante, o olhar de Rosa vacilou, não por medo, mas pelo peso da revelação, e então ela respondeu com um leve sorriso irônico. Então Vossa Senhoria casou-se com uma mulher, por conveniência. Valentim sustentou o olhar dela. E Vossa Senhoria aceitou o casamento, sabendo exatamente disso. Ela deu um passo à frente, diminuindo ainda mais a distância entre eles, o suficiente para que seus rostos quase se alinhassem, e disse em tom baixo provocador: aceitar não significa render-se. O silêncio que se seguiu foi carregado, intenso, e por um instante pareceu que ele diria algo mais duro, algo definitivo. Mas em vez disso, Valentim apenas a observou com atenção redobrada, como se estivesse recalculando cada uma de suas certezas, e então falou, mais contido: não pretendo forçá-la, Rosa, mas também não tenho tempo a perder. Ela ergueu o queixo, mantendo a firmeza. Então talvez Vossa Senhoria devesse começar aprendendo a conquistar, em vez de exigir. Aquela resposta o pegou desprevenido, não pela ousadia, mas pela calma com que foi dita, e por um breve momento, um quase sorriso ameaçou surgir em seus lábios, rapidamente contido, enquanto ele dava um passo para trás, rompendo a proximidade. Veremos quanto tempo sua determinação dura. Rosa, sem se mover, respondeu com a mesma tranquilidade. E veremos quanto tempo a sua paciência resiste. Valentim então caminhou até uma poltrona próxima, retirando o paletó com movimentos precisos, como se encerrasse ali qualquer tentativa de disputa direta naquela noite. Descanse, Marquesa. Teremos muitos dias pela frente. Rosa observou cada gesto, surpresa por não ter sido pressionada além do que já fora, e ao perceber isso, soltou lentamente o ar que nem havia notado estar prendendo, aproximando-se da cama sem perder a compostura. Mas com a mente inquieta, enquanto Valentim permanecia ali, distante, aparentemente tranquilo, mas com o olhar fixo nela, como se algo tivesse mudado de forma sutil, porém irreversível. Aquela noite terminou sem que o casamento fosse consumado, mas o que se estabeleceu entre eles foi muito mais complexo do que uma simples recusa. Era um jogo silencioso de poder, desejo e resistência,
onde nenhum dos dois parecia disposto a perder. Na manhã seguinte, a casa grande despertou mais cedo do que o habitual, como se todos quisessem, ainda que discretamente, observar a nova marquesa em seu primeiro dia. E Rosa, mesmo tendo dormido pouco, levantou-se com a mesma postura firme da noite anterior, recusando-se a demonstrar qualquer fragilidade diante daquele novo mundo que agora a cercava. Enquanto Valentim já se encontrava de pé desde o amanhecer, como era de costume, resolvendo assuntos da fazenda com a precisão de quem sempre esteve no comando. Mas vez ou outra, seu olhar desviava na direção da escadaria, como se aguardasse, ainda que inconscientemente, a descida dela. Quando Rosa finalmente apareceu, trajando um vestido elegante em tom suave, porém menos imponente que o de noiva, o salão pareceu silenciar por um instante, e ela, percebendo os olhares, apenas caminhou com naturalidade, como se já pertencesse àquele lugar há muito tempo, e ao se aproximar da mesa onde Valentim tomava o desjejum, inclinou levemente a cabeça e disse: "Bom dia, Vossa Senhoria. Vejo que governa cedo." Valentim ergueu os olhos, avaliando-a com um leve interesse contido. "E vejo que não se deixa intimidar facilmente." Ela puxou uma cadeira e sentou-se sem pedir permissão, gesto que fez uma das criadas arregalar discretamente os olhos, e respondeu com tranquilidade: "Intimidação costuma funcionar melhor quando encontra alguém disposto a se curvar." Valentim soltou um leve sopro de riso pelo nariz, quase imperceptível, e voltou-se para o prato, mas agora claramente mais atento a cada movimento dela. Durante o café, pequenas situações começaram a revelar o contraste entre os dois, como quando Rosa decidiu intervir ao perceber uma criada sendo repreendida de forma injusta por um capataz mais antigo, e com voz firme, porém educada, disse: "Se há algo a corrigir, que seja feito com respeito. Esta casa não precisa de gritos para funcionar." O homem hesitou, sem saber se devia contestar, até que Valentim, sem sequer levantar o olhar, completou: "A marquesa falou, faça como ela disse." Aquela simples aprovação mudou algo no ambiente, e Rosa percebeu, ainda que não admitisse em voz alta, que seu espaço ali começava a se formar de maneira quase natural. Ao longo do dia, ela caminhou pela propriedade, observando tudo com atenção. Os jardins, os corredores, os rostos, e mesmo sem intenção, passou a ser ouvida, questionada e até consultada em pequenas decisões, o que a deixava levemente surpresa, embora mantivesse sempre a compostura. Já Valentim, de longe, observava aquele movimento com uma mistura curiosa de desconfiança e interesse, como se tentasse entender como alguém que havia chegado há tão pouco tempo conseguia alterar o ritmo da casa sem esforço aparente. No final da tarde, ao se encontrarem novamente na varanda, com a luz dourada do sol se despedindo lentamente, Rosa apoiou as mãos na balaustrada e comentou, quase casual: "Sua casa é bem organizada, embora um tanto rígida." Valentim se aproximou, ficando ao lado dela, mantendo uma distância respeitosa, mas suficiente para sentir a presença dela com mais intensidade. Disciplina mantém tudo em ordem. Rosa virou o rosto na direção dele, com um leve brilho provocador no olhar. "E às vezes impede que as coisas melhorem." Ele sustentou o olhar por um segundo a mais do que o necessário, e então respondeu em tom mais baixo: "Está sugerindo que pretende melhorar minha casa, Marquesa?" Ela ergueu levemente o queixo, quase sorrindo. "Estou sugerindo que talvez ela ainda não tenha sido realmente governada." O silêncio que se seguiu não era de confronto, mas de algo mais sutil, mais perigoso, como uma faísca que ainda não havia se transformado em fogo. E naquele instante, enquanto o vento leve movia os cabelos de Rosa e o olhar de Valentim permanecia fixo nela, algo começava a se formar entre os dois. Algo que nenhum deles havia planejado, mas que já não podiam ignorar.
Os dias que se seguiram trouxeram uma mudança silenciosa na rotina da casa grande. E sem que ninguém anunciasse, Rosa passou a ocupar um espaço que antes parecia inalcançável, não por imposição, mas por presença. E isso, para a surpresa de muitos, incluía o próprio Valentim, que começou a notar pequenos detalhes que antes lhe passavam despercebidos, como o fato de os empregados agora trabalharem com mais leveza, ou de as decisões, antes rígidas, ganharem um toque mais humano. E embora ele não dissesse nada, aquilo não o desagradava como imaginava que aconteceria. Ainda assim, a convivência entre os dois continuava marcada por provocações sutis, como naquela manhã em que Rosa reorganizou parte da cozinha sem avisar, fazendo com que o cozinheiro quase entrasse em desespero ao não encontrar seus utensílios, e quando Valentim foi chamado para resolver a situação, encontrou Rosa calmamente orientando os criados e disse em tom contido: "Acredito que minha cozinha funcionava bem antes de mudanças repentinas." Rosa virou-se para ele com tranquilidade. "Funcionava sim, mas agora funciona melhor." Ele cruzou os braços, analisando-a com um leve desafio no olhar. "E pretende reformar toda a casa sem me consultar?" Ela respondeu com um pequeno sorriso. "Se Vossa Senhoria preferir, posso começar pelo seu gabinete." Um silêncio pairou por um segundo, até que um dos criados deixou escapar uma risada abafada, rapidamente contida, e Valentim, em vez de repreender, apenas desviou o olhar, como se evitasse demonstrar que havia achado graça, o que para Rosa foi mais revelador do que qualquer resposta direta. No entanto, nem tudo se mantinha leve, pois naquela mesma tarde, a chegada inesperada de um visitante trouxe uma tensão diferente ao ambiente, e ao ser anunciado, Valentim imediatamente endureceu a expressão, enquanto Rosa, curiosa, observava da escadaria a entrada de um homem bem vestido, de postura confiante demais para alguém que não pertencesse àquela casa, e quando ele olhou na direção dela, houve algo em seu sorriso que não lhe agradou. "Vejo que o casamento foi mais rápido do que imaginei, primo", disse o visitante, aproximando-se com falsa cordialidade. E Valentim respondeu, seco: "E vejo que continua se intrometendo onde não é chamado." Rosa então desceu alguns degraus, mantendo a elegância, e Valentim, percebendo, apresentou com frieza controlada: "Este é Augusto, meu primo, e possível herdeiro, caso certas condições não sejam cumpridas." O homem então inclinou-se levemente diante de Rosa, tomando sua mão com um gesto calculado. "É uma honra conhecer a nova marquesa. Confesso que esperava alguém mais maleável." Rosa retirou a mão com suavidade, mas sem permitir prolongamento, e respondeu com um leve sorriso: "E eu confesso que não costumo corresponder às expectativas de desconhecidos." O clima ficou mais pesado naquele instante e Valentim observou a troca com atenção redobrada, como se algo dentro dele tivesse sido provocado de maneira incômoda. E ao longo da visita, Augusto fez questão de deixar claro, ainda que disfarçadamente, que aguardava o menor deslize para assumir o que acreditava ser seu por direito, o que trouxe à tona, pela primeira vez de forma concreta, o peso daquilo que Valentim havia dito na noite de núpcias. Mais tarde, já no fim do dia, Rosa encontrou Valentim sozinho na varanda e, aproximando-se, comentou em tom mais sério do que o habitual: "Agora entendo a urgência de Vossa Senhoria." Ele não respondeu de imediato, mantendo o olhar fixo no horizonte, até dizer em voz baixa: "Ele não esperará mais do que o necessário." Rosa, então, se posicionou ao lado dele, sem a leveza provocadora de antes, mas com uma firmeza diferente. "Então, talvez, Vossa Senhoria devesse se preocupar menos em impor e mais em conquistar." Valentim virou o rosto lentamente,
encontrando o olhar dela de forma direta, e por um instante não havia provocação nem disputa. Apenas algo mais profundo, mais silencioso. Até que ele respondeu quase num sussurro: "E se eu disser que não sei como?" Rosa sustentou o olhar por um breve segundo, antes de desviar levemente, com um tom mais suave do que qualquer outro que já usara com ele. "Então talvez seja a hora de aprender." E naquele instante, pela primeira vez desde o casamento, a relação entre eles deixou de ser apenas um jogo de poder e começou, ainda que de forma tímida, a se transformar em algo muito mais perigoso. A presença de Augusto na casa grande não demorou a alterar o equilíbrio que Rosa, ainda que sem perceber, vinha construindo aos poucos, e se antes a convivência entre ela e Valentim era marcada por provocações quase leves, agora havia algo mais denso no ar. Algo que nenhum dos dois nomeava, mas que se manifestava em olhares mais atentos e silêncios mais carregados, especialmente quando o primo estava por perto, sempre com aquele sorriso insinuante que parecia testar limites. Na manhã seguinte à visita, Augusto fez questão de acompanhar Rosa pelos jardins, oferecendo-lhe companhia sem ter sido convidado. E ela, mantendo a elegância, aceitou apenas por educação, embora deixasse claro em cada palavra que não se impressionava facilmente, e ao comentar sobre a beleza da propriedade, ele disse com falsa admiração: "Uma pena que tudo isso dependa de um simples detalhe: um herdeiro." Rosa parou por um instante, voltando-se para ele com um olhar firme. "Algumas coisas são mais complexas do que parecem, senhor." Ele sorriu de canto, aproximando-se um pouco mais do que o necessário. "Nem sempre. Às vezes basta que a esposa cumpra o seu papel." Antes que Rosa respondesse, a voz de Valentim surgiu atrás deles, baixa, mas carregada de um aviso claro: "Acredito que minha esposa não precise de instruções suas." O clima se rompeu naquele instante, e Augusto apenas ergueu as mãos em falsa rendição, afastando-se com um sorriso satisfeito, como se tivesse conseguido exatamente o que queria, enquanto Rosa e Valentim ficaram por alguns segundos em silêncio, até que ela comentou, sem encará-lo diretamente: "Vejo que Vossa Senhoria sabe intervir quando lhe convém." Ele respondeu com um leve tom de ironia: "E vejo que não gosta de ajuda." Rosa então virou-se para ele com um brilho desafiador no olhar. Depende da intenção por trás dela. Aquela troca, embora breve, deixou algo suspenso entre os dois. Algo que ia além da simples disputa. E mais tarde, já dentro da casa, uma situação inesperada acabou aproximando-os de forma ainda mais intensa. Enquanto Rosa organizava alguns documentos antigos no gabinete, tentando entender melhor os negócios da propriedade, uma forte chuva começou a cair, trazendo consigo um vento que fez as janelas baterem com força, e ao tentar fechá-las sozinha, ela acabou se desequilibrando levemente, sendo segurada por Valentim no último instante, que havia entrado sem que ela percebesse, e por um breve segundo, o mundo pareceu parar ali, com o corpo dela próximo ao dele, as mãos firmes segurando-a, e o olhar dos dois se encontrando de forma direta, sem qualquer barreira. "Cuidado, Marquesa", disse ele em voz baixa, ainda sem soltá-la. E Rosa, sentindo o coração acelerar de maneira que não esperava, respondeu quase no mesmo tom: "Não sabia que Vossa Senhoria também se preocupava." Ele não respondeu de imediato, apenas a observou por mais um instante, como se avaliasse algo que não conseguia mais ignorar, e então a soltou lentamente, mas sem se afastar por completo, mantendo aquela proximidade perigosa que parecia testar ambos. "Há coisas que merecem atenção", disse ele por fim, e Rosa, tentando recuperar a compostura, desviou o olhar por um segundo antes de responder com um leve sorriso: "Fico honrada em ser considerada uma delas." A tensão entre os dois se tornou quase insuportável naquele instante.
como se qualquer palavra a mais pudesse romper um limite que nenhum dos dois estava pronto para cruzar. E foi justamente nesse momento que um criado entrou às pressas, interrompendo o que quer que estivesse prestes a acontecer, trazendo notícias sobre problemas em uma das áreas da fazenda, fazendo com que Valentim se afastasse de imediato, retomando a postura firme de sempre, enquanto Rosa permanecia ali, tentando entender por que aquele breve instante havia mexido tanto com ela. Naquela noite, já em seus aposentos, Rosa se viu inquieta, lembrando do toque, do olhar, da proximidade, enquanto do outro lado do corredor, Valentim permanecia desperto por mais tempo do que o habitual, com a mente ocupada por pensamentos que não envolviam terras, heranças ou prazos, mas sim a mulher que, contra todas as suas expectativas, começava a se tornar impossível de ignorar. A partir daquela tarde chuvosa, algo entre Rosa e Valentim deixou de ser apenas um jogo de provocações e passou a carregar um peso diferente, mais silencioso, mais perigoso. Embora nenhum dos dois tocasse no assunto, era evidente que a convivência já não seguia o mesmo ritmo de antes, pois havia olhares que demoravam mais do que o necessário e silêncios que diziam mais do que palavras, especialmente quando estavam próximos demais para fingir indiferença. Ainda assim, o mundo ao redor não lhes dava tempo para entender o que sentiam, e Augusto, atento a cada mudança, começou a agir de forma mais incisiva, espalhando comentários sutis entre os empregados e fazendo questão de insinuar, sempre que possível, que o casamento não passava de uma encenação fadada ao fracasso, o que inevitavelmente começou a gerar desconforto dentro da casa grande. Rosa percebeu isso primeiro, ao notar cochichos interrompidos quando ela passava e olhares carregados de dúvida. E embora mantivesse a postura firme, aquilo a incomodava mais do que gostaria de admitir. Até que, em uma tarde, ao cruzar com duas criadas que rapidamente se calaram ao vê-la, ela parou e disse com tranquilidade, mas firmeza: "Se há algo a ser dito, que seja dito com clareza. Esta casa não precisa de sussurros." As criadas, constrangidas, baixaram a cabeça, e aquele pequeno gesto foi suficiente para restabelecer, ao menos por um momento, o respeito que começava a ser abalado. Valentim, que observava de longe, percebeu a situação e, mais tarde, a encontrou na biblioteca, onde ela tentava se distrair com um livro, embora claramente não estivesse concentrada. E, ao se aproximar, disse em tom baixo: "Augusto gosta de provocar instabilidade. É a forma dele de vencer sem confronto direto." Rosa fechou o livro lentamente, olhando para ele com seriedade. "E Vossa Senhoria pretende permitir isso?" Ele sustentou o olhar dela, mais direto do que o habitual. "Não." Houve um breve silêncio, e então Rosa completou com uma leve ponta de emoção que não conseguiu esconder completamente. "Então talvez devêssemos parar de agir como adversários." Aquela frase pairou no ar com um peso diferente de tudo o que já haviam trocado. E Valentim deu um passo à frente, diminuindo a distância entre eles mais uma vez, mas agora sem ironia, sem provocação, apenas com uma sinceridade contida que começava a surgir. "Nunca a considerei uma adversária." Rosa ergueu levemente as sobrancelhas, quase surpresa. Não pareceu assim na noite de núpcias. Ele soltou um breve suspiro, como se finalmente admitisse algo que vinha evitando. "Naquela noite, eu estava pensando apenas em obrigações." Ela manteve o olhar fixo nele, mais suave do que antes. "E agora?" Valentim hesitou por um instante, algo raro para alguém como ele, e respondeu em tom mais baixo, quase cuidadoso: "Agora, há outras coisas que precisam ser consideradas." O silêncio que se seguiu foi intenso, carregado de uma tensão diferente,
E quando Rosa deu um pequeno passo à frente, aproximando-se mais do que nunca, os dois ficaram tão próximos que podiam sentir a respiração um do outro. E por um instante, parecia inevitável que algo acontecesse, que aquela distância finalmente desaparecesse. Mas como tantas vezes antes, algo os interrompeu, desta vez não por terceiros, mas pelo próprio peso do que aquilo significaria. Rosa desviou o olhar primeiro, respirando fundo, como se tentasse retomar o controle, e disse com um leve tom de firmeza: "Ainda temos um problema maior do que nós dois." Valentim assentiu, embora seu olhar permanecesse nela por mais tempo do que deveria. Sim, e não podemos ignorá-lo. Naquela noite, durante o jantar, Augusto voltou a provocar, dessa vez de forma mais direta, comentando com um sorriso insinuante: "Imagino que a casa grande esteja ansiosa por um herdeiro. O tempo passa rápido, não é mesmo?" O ambiente se tornou pesado imediatamente, e antes que Valentim respondesse, Rosa pousou os talheres com delicadeza e disse, com uma calma que escondia uma força surpreendente: "Algumas coisas não devem ser apressadas, senhor, especialmente aquelas que exigem mais do que simples pressa." Augusto a encarou, surpreso pela resposta, mas logo recuperou o sorriso. "Esperemos então que haja tempo suficiente para tais cuidados." Valentim não disse nada naquele momento, mas seu olhar ao cruzar com o de Rosa carregava algo novo. Não era apenas respeito ou curiosidade, era o início de uma aliança silenciosa. E talvez, pela primeira vez desde o casamento, os dois estivessem começando a caminhar na mesma direção, mesmo que ainda não soubessem exatamente onde aquilo os levaria. Os dias seguintes trouxeram uma calmaria enganosa à casa grande, como se tudo estivesse em ordem novamente. Mas por baixo da superfície, as tensões apenas se reorganizavam, e Rosa passou a perceber que quanto mais se firmava naquele lugar, mais se tornava alvo indireto das intenções de Augusto, que agora já não escondia o interesse em desestabilizar não apenas o casamento, mas a própria confiança entre ela e Valentim. Foi em uma dessas tentativas que a situação tomou um rumo mais delicado, quando Augusto, em um momento cuidadosamente escolhido, insinuou diante de alguns empregados que talvez a marquesa não estivesse tão disposta quanto parecia a cumprir seu papel no casamento, o que rapidamente se espalhou como um murmúrio incômodo pelos corredores da casa. Rosa, ao tomar conhecimento, não reagiu de imediato, mas algo em seu semblante mudou, e naquela tarde, ao encontrar Valentim no gabinete, não houve ironia nem provocação em sua voz, apenas uma firmeza diferente. Se isso continuar, não será apenas a sua herança que estará em risco. Valentim levantou os olhos dos papéis, atento. "Do que está falando?" Ela se aproximou, mantendo a postura ereta, mas com um leve traço de cansaço que ele nunca havia visto antes. A mudança entre Rosa e Valentim não passou despercebida, e Augusto, que até então se divertia, provocando de longe, começou a demonstrar algo que ia além do interesse pela herança. Havia ali um incômodo crescente, quase pessoal, sempre que via a proximidade entre os dois, especialmente porque Rosa jamais lhe deu qualquer abertura, o que para um homem como ele parecia mais um desafio do que um limite. Foi em uma tarde aparentemente comum que tudo finalmente saiu do controle, quando Rosa caminhava sozinha pelos jardins e foi surpreendida pela presença de Augusto, que se aproximou com aquele sorriso calculado, porém agora carregado de algo mais intenso. "Devo admitir, Marquesa, é difícil ignorar alguém que insiste em não ser conquistada." Rosa parou, mantendo a postura firme, sem recuar um único passo. "Talvez porque eu não esteja à disposição para isso." Ele deu mais um passo à frente, sem ser agressivo, mas claramente ultrapassando o espaço que lhe era devido. Ou talvez porque ainda não tenha conhecido alguém que valha a pena. Antes que Rosa respondesse, a voz de Valentim surgiu atrás, mais fria do que nunca.
mas com uma firmeza que não deixava espaço para dúvidas. Creio que minha esposa já deixou sua posição clara. Augusto virou-se lentamente, encontrando o olhar do primo, e por um instante o ar pareceu pesado demais até para ser respirado, mas ele ainda tentou sustentar o jogo. Apenas conversávamos. Valentim se aproximou, agora sem qualquer disfarce na postura, ficando ao lado de Rosa de forma protetora, e respondeu em tom baixo, porém carregado de autoridade. Então sugiro que encontre outro assunto e outro lugar. O sorriso de Augusto vacilou pela primeira vez, mas ele ainda insistiu, olhando novamente para Rosa com um leve tom provocador. É uma pena. Algumas oportunidades não se repetem. Foi nesse instante que Valentim perdeu qualquer resquício de paciência e, dando um passo à frente, colocou-se diretamente entre os dois, encarando o primo com firmeza. Oportunidade alguma lhe foi dada, e a partir de agora não será mais. O silêncio que se seguiu foi cortante, e Augusto percebeu finalmente que havia ultrapassado um limite que não deveria, mas ainda assim tentou sustentar a própria dignidade. Está me expulsando? Valentim não hesitou, a voz firme, inquestionável. Estou. Aquela única palavra foi suficiente para encerrar qualquer disputa e, por alguns segundos, Augusto apenas o encarou, como se avaliasse se deveria insistir. Mas ao perceber que não havia espaço para recuo ou negociação, apenas soltou um leve riso sem humor. Vejo que finalmente decidiu lutar pelo que é seu. Valentim manteve o olhar fixo nele. Não, pelo que é meu e pelo que eu escolhi proteger. Augusto então lançou um último olhar para Rosa, desta vez sem provocação, mas com um traço evidente de frustração, antes de se afastar, deixando para trás uma tensão que parecia ter sido contida por tempo demais. Quando finalmente ficaram sozinhos, o silêncio entre Rosa e Valentim era diferente de tudo o que já haviam vivido. Mais profundo, mais sincero, e Rosa, ainda sentindo o impacto do que acabara de acontecer, voltou-se para ele com um olhar que misturava surpresa e algo mais difícil de nomear. Não esperava por isso. Valentim a observou por um instante, como se organizasse os próprios pensamentos, antes de responder em um tom mais baixo, porém firme. Nem eu. Houve um breve silêncio, e então Rosa deu um pequeno passo à frente, diminuindo a distância entre eles, sem provocação, sem jogo, apenas com uma clareza que nunca havia mostrado antes. E agora? Valentim não recuou. Pelo contrário, acompanhou o movimento dela, ficando próximo o suficiente para que não houvesse mais espaço para dúvidas. E dessa vez não houve interrupções, nem hesitação, apenas um instante em que ambos pareciam finalmente aceitar aquilo que vinham evitando desde o início. E quando ele tocou o rosto dela com cuidado, como se aquele gesto dissesse mais do que qualquer palavra já dita, Rosa não se afastou. E o beijo que finalmente aconteceu não foi impulsivo, nem apressado, mas carregado de tudo o que havia sido construído entre eles: resistência, orgulho, desejo e agora escolha. Quando se afastaram, ainda próximos, Rosa deixou escapar um leve sorriso, algo raro, sincero. Parece que Vossa Senhoria aprendeu. Valentim, pela primeira vez sem qualquer traço de frieza, respondeu quase em tom de provocação suave. Ainda tenho muito a aprender, se Vossa Senhoria estiver disposta a ensinar. E ali, na varanda da casa grande, onde tudo havia começado como um jogo de poder, os dois finalmente deixavam de ser adversários, não por obrigação ou conveniência, mas porque, apesar de tudo, haviam escolhido um ao outro. Os meses que se seguiram trouxeram uma tranquilidade que a casa grande há muito não conhecia. E dessa vez não era uma calmaria frágil, mas algo sólido, construído pouco a pouco entre decisões, olhares e escolhas que já não eram feitas por obrigação, mas por vontade, e Rosa,
que um dia entrou ali como uma noiva resistente, agora caminhava pelos corredores com uma leveza diferente, sendo respeitada não apenas como marquesa, mas como a verdadeira dona daquele lar, enquanto Valentim, por sua vez, já não era o homem distante do início, pois havia aprendido à sua maneira que governar não era apenas impor, mas também dividir, proteger e, acima de tudo, sentir. E foi em uma manhã ensolarada, quando o silêncio da casa foi quebrado por vozes apressadas e passos acelerados, que a notícia finalmente ecoou por todos os cantos. A marquesa estava em trabalho de parto. E pela primeira vez, Valentim, sempre tão controlado, não conseguiu esconder a tensão, andando de um lado para o outro como alguém que enfrentava a única situação que não podia comandar. Horas depois, o choro forte de uma criança tomou o ambiente, seguido por outro, e mais um, fazendo com que todos se entreolhassem surpresos, até que a parteira surgiu à porta, com um sorriso que não cabia no rosto. "Parabéns, senhor. São 3. Por um breve instante, Valentim permaneceu imóvel, absorvendo aquelas palavras, até que um riso baixo, quase incrédulo, escapou de seus lábios. E ao entrar no quarto, encontrou Rosa cansada, mas com um brilho nos olhos que dizia tudo. E ao olhar para os 3 pequenos herdeiros, tão esperados e ao mesmo tempo tão inesperados em número, ele se aproximou devagar, como se aquele momento exigisse mais respeito do que qualquer outro em sua vida. E ao segurar a mão dela, disse em tom baixo, sincero: "Parece que superamos qualquer prazo." Rosa, com um leve sorriso, respondeu com aquela mesma essência que nunca perdeu. "Sempre disse que não faço nada pela metade." Ele soltou um pequeno riso, inclinando-se para tocar a testa dela com cuidado, e naquele gesto simples estava tudo o que eles haviam construído. Não apenas um acordo, não apenas um casamento, mas uma escolha verdadeira que começou no confronto e terminou em algo muito maior. E assim, entre desafios, provocações, orgulho e um amor que nasceu quando nenhum dos dois esperava, Rosa e Valentim não apenas garantiram o futuro da Casa Grande, mas também escreveram uma história que jamais seria esquecida. Agora me conta, você acha que a Rosa fez certo em resistir tanto no começo, ou teria agido diferente no lugar dela? E o Valentim, será que mudou mesmo, ou só encontrou alguém à altura dele? Se você gostou dessa história cheia de romance, tensão e reviravoltas, já deixa o like, se inscreve no canal para não perder as próximas e comenta aqui embaixo o que você achou. Eu quero muito saber sua opinião.